Olá, meu povo, boa noite, grande governador Valadares, boa noite, Brasil. O programa Na Íntegra existe com um propósito: transformar para melhor a vida da nossa população, da população do nosso município, do nosso estado, do nosso país, transformar a vida das pessoas em algo muito melhor. Esse é o grande propósito do programa Na Íntegra. Hoje tínhamos um propósito aqui no programa, fazer um debate entre os dois candidatos à presidência do SINSEM, Sindicato dos Servidores Públicos do município de Governador Valadares. Convidamos então os dois candidatos, convidamos o Dirley Henriques, que é atual presidente, candidato à reeleição, e convidamos também a Sandra Perpétuo, a senhora Sandra Perpétuo, que é candidata pela chapa de número 1 à presidência do SINSEM. Já estava tudo certo, os dois confirmaram presença, mas já no final da tarde, início da noite de hoje, a senhora Sandra entrou em contato conosco e disse que não poderia comparecer. Ela apresentou ali os seus motivos e nós respeitamos, evidentemente, não tem como ser diferente. Então, aquele debate que nós gostaríamos de fazer, com oportunidade aqui para que ambos os candidatos à presidência do SINSEM, a senhora Sandra Perpétuo, candidata a presidente do sindicato, e o senhor Dirley Henriques, candidato à reeleição. A ideia é que os dois respondessem perguntas que iríamos fazer a eles e que também respondessem perguntas feitas por ambos, mutuamente, ali tudo, evidentemente, com tempo, tudo ali de forma democrática, tratamento igualitário, mas a senhora Sandra, certamente ela teve os seus motivos para não comparecer e nós não estamos aqui para questionar de forma alguma, Estamos aqui apenas para esclarecer os motivos pelos quais hoje, no programa Na Íntegra, nós não teremos o debate entre os dois candidatos à presidência do SINSEM. Teremos sim uma entrevista, agora eu peço aqui para abrir na câmera 2, uma entrevista com o atual presidente do SINSEM, o senhor Dirley Henriques, ele que já esteve aqui uma vez, nos deu o prazer de estar no programa Na Íntegra e hoje volta, Volto a dizer, não vai ter o debate, mas vai ter uma entrevista que eu tenho certeza vai ser muito importante, especialmente para os servidores públicos do município de Governador Valadares que querem decidir com segurança, com tranquilidade e com firmeza o seu voto nas eleições do sindicato, que começaram, as eleições começaram na segunda-feira, ontem, e vão até a próxima sexta-feira. E eu quero aqui dizer o seguinte: a senhora Sandra Perpétuo, que não pôde comparecer hoje, a eleição vai até sexta-feira. Se ela quiser vir ao programa amanhã, quarta, ou depois de amanhã, na quinta, as portas do programa Na Íntegra vão estar abertas para ela. Mas aí, por questão de justiça, nós teremos que, caso ela resolva participar do programa amanhã ou depois, nós vamos também, por questão de justiça, ter que abrir a mesma oportunidade, também para o senhor Dirley Henriques, que é também candidato, no caso dele, à reeleição do sindicato. Mas, Dirley, boa noite, uma alegria tê-lo conosco. Da última vez a gente falou muito sobre os trabalhos do sindicato, falamos dos projetos do sindicato, dos servidores públicos municipais de Governador Valadares. Hoje, o tema é eleição para presidente do SINSEM, Sindicato dos Servidores Públicos
do município de Governador Valadares. Então, boa noite, alegria tê-lo conosco mais uma vez, e eu começo perguntando o seguinte: há quanto tempo, você fica à vontade para dar uma saudação inicial também, mas há quanto tempo você está à frente do sindicato, SINSEM, Sindicato dos Servidores Públicos do município de Governador Valadares? Há quanto tempo você está como presidente ou diretor do sindicato? Bom, boa noite ao público aí. Esclarecendo o seguinte: nós estamos na presidência há 3 anos e meio, né? Então, à frente mesmo, liderando o sindicato, 3 anos e meio. Mas nós já estivemos como diretor, e antes disso, eu participei de 4 eleições até ir para o sindicato, né? Porque a gente tinha uma série de angústias enquanto servidor, junto com vários colegas, e que a gente não era atendido, e a gente falou assim: não, nós temos que contribuir diretamente. Aí tentamos contribuir junto, mas também o projeto não caminhava, e aí nós definimos então que a gente deveria montar uma chapa. Então, 3 anos e meio nós estamos à frente do sindicato. Não, perfeito. A gente vai aqui como bom mineiro, né, comendo pelas beiradas, e depois a gente entra no tema eleições propriamente dito. Então você já está no sindicato há muitos anos, mas à frente do sindicato, como presidente do sindicato, SINSEM, Sindicato dos Servidores Públicos do município de Governador Valadares, há 3 anos e meio. E como servidor público, né, do município de Governador Valadares, qual é a sua carreira? Fale sobre a sua carreira como servidor público, por favor. Bom, eu comecei no serviço público como contratado, como professor, né? Comecei como professor de história, atuei no município, atuei no estado como servidor público do estado também, e depois na iniciativa privada, mas sempre atuando no público. E eu passei no concurso como sociólogo, né? E fui lotado na Secretaria Municipal, né? A então Secretaria Municipal de Desenvolvimento, hoje Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação. Então, hoje eu sou sociólogo dessa secretaria, né? Atuei em vários projetos, né? Como Agência de Desenvolvimento, Associação de Garantia de Crédito, Programa de Apoio ao Imigrante. Então, sempre atuando em projetos aí com foco nas vantagens competitivas da cidade, visando atrair investimento, melhoria da qualidade de vida e etc. Perfeito, Dirley. Eu quero aqui abrir um parênteses, né? Está tratando aqui sobre o tema de hoje, eleições no SINSEM, Sindicato dos Servidores Públicos do município de Governador Valadares. Queria abrir aqui a oportunidade, porque pelo que a gente está vendo, a gente estava conversando antes, né, de iniciar o programa, e o Dirley nos disse que para que a eleição seja válida, vamos dizer assim, é preciso que pelo menos 50% mais um dos sindicalizados compareçam às urnas e votem ali no candidato. Tem que ser o candidato da chapa 1 ou da chapa 2, né? Caso isso não aconteça, será um prejuízo muito grande. Toda essa logística, todo esse investimento que está sendo feito aí pelo sindicato poderá se perder caso não haja um comparecimento em massa ali dos sindicalizados, do SINSEM, às urnas, para ou reeleger o Dirley presidente do sindicato, ou aqueles que entenderem diferente, elegerem o outro candidato. Mas o importante é que todos compareçam, e o que eu queria abrir oportunidade, Dirley, para você se dirigir aos servidores do município de Governador Valadares, servidores públicos, né? Especialmente aos sindicalizados, que têm, acredito que seja dessa forma, né? Os sindicalizados que têm legitimidade para votar e escolher o seu presidente sindical, né? Para orientar as pessoas, para dizer o período das eleições, o horário de funcionamento, né? Em que todos poderão comparecer
para votar e escolher o seu presidente do sindicato, do Sinsem, os locais de votação, das orientações aí que são importantes aí para que todos possam participar dessas eleições. Bom, em primeiro lugar, fazer uma convocação para todos os servidores que são filiados para que compareçam nesse processo eleitoral, né? Esse processo eleitoral, ele tem um custo, né? Ele tem um custo de logística, porque você tem que alugar carros, tem os mesários, você paga por dia, tem o almoço, tem a gasolina, né? E isso envolve um gasto muito alto, né? E esses mesários, eles vão nas escolas, vão todos os equipamentos públicos, né? Da educação, da saúde, nem todos na verdade, porque nós temos equipamentos públicos em distritos, aí fica muito difícil fazer essa ida, né? Às vezes tem um servidor numa escola, num distrito, então o deslocamento aí seria 60 km para ir, 60 km para voltar, né? Como o Alto Santo Heleno, por exemplo, e aí ficaria inviável, né? Fazer esse voto. Mas aí o que acontece? Nós temos locais de votação fixa e itinerantes. Os locais de votação fixa, no próprio sindicato, na prefeitura, no hospital, no SAI, na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos tem a urna fixa. Então o servidor pode se dirigir a essas urnas. Ao mesmo tempo, nós temos lá no nosso Facebook do sindicato a lista das itinerantes e o horário que elas vão nas escolas. Então, a sua escola no seu bairro ou próximo ao seu posto de saúde vai passar a urna, aí você vai lá na escola e faz o seu voto, né? Compareça às urnas lá, depositando o seu voto para garantir essa eleição. Porque se essa eleição não tem quórum, nós temos que começar todo o processo de novo. E hoje os recursos dos sindicatos são muito limitados. A gente age com austeridade, com firmeza, regramento, mas a gente precisa economizar, né? E todo recurso a gente aplica da melhor forma possível. Então, evitar um outro gasto desnecessário para nós é fundamental. Então, nós estamos aqui convocando, né, para que o servidor filiado compareça e vote, tá? Pode votar em qualquer dessas urnas, não é obrigado a ir, ele vai, se ele tiver de uma outra secretaria, mas ele vai lá na prefeitura, faz um voto chamado voto em trânsito, que depois vai ser conferido e será validado, ok? Então, é esse apelo que nós fazemos aqui agora. É isso aí, que todos os filiados, como disse o Dirley, presidente do Sinsem, compareçam aos locais de votação, né, até sexta-feira, não deixem para a última hora e votem. Vamos ajudar, né, a eleger com legitimidade ali o presidente do Sinsem, como eu disse, ou reelegendo o Dirley, ou aqueles que entenderem diferente, votando na outra candidata. Mas o certo é que a participação, né, a democracia requer isso. A democracia requer participação. Da mesma forma, quando teve recentemente agora, ano passado, as eleições municipais, que o povo compareceu às urnas, né, e compareceu em grande número para eleger os seus vereadores, ou os nossos vereadores, os prefeitos, né, nas eleições municipais. Também, quando tem uma eleição na nossa entidade classista, no caso é o sindicato, o Sinsem, que todos os filiados, todos os sindicalizados compareçam, né, para que essa entidade de classe esteja realmente fortalecida. Não estou dizendo que não esteja, mas que venha a se fortalecer cada vez mais, não é? É importante a participação de todos. Eu faço questão de ressaltar isso aqui porque eu estou certo de que quanto mais houver a participação popular em todas as eleições, em todos os movimentos democráticos, melhor será para todos nós, sem dúvida alguma. Dirley, nada acontece por acaso. Nada acontece por acaso. Já dizia Aristóteles, né? Aristóteles que dizia, e ficou célebre a afirmação dele nesse sentido. E você é filósofo, né? Sociólogo, mas está ligado à filosofia. Você, formação em filosofia, você sabe muito bem, você é professor disso. Então, nada acontece por acaso, né? Por algum motivo, um dia você
se sindicalizou, você começou a participar da vida, né, da sua entidade de classe, você tornou-se um dirigente sindical, foi eleito presidente do SINSEM, Sindicato dos Servidores Públicos do município de Governador Valadares, por um ou mais motivos, né? Você se candidatou, foi eleito, agora você se candidata à reeleição. E eu queria que você nos dissesse aqui exatamente isso. Quais são as suas motivações? Por que você se candidatou antes, foi eleito, e agora você se candidata à reeleição para continuar sendo presidente do SINSEM, Sindicato dos Servidores Públicos do município de Governador Valadares? Bom, em primeiro lugar é o seguinte, eu tenho uma formação, uma origem, né, que se dedicou a movimentos sociais, né, associação de bairro, eu sempre participei, movimento estudantil, né, então eu sempre tive essa participação, né. A gente veio de uma origem bem humilde e a gente viu que era preciso fazer alguns enfrentamentos ou algumas ações para que a gente tivesse uma melhoria do ambiente, uma melhoria da qualidade de vida. Então nós começamos a militar nesses movimentos e com relação ao sindicalismo nós percebemos que tinha muita oportunidade perdida, né? Oportunidade de você avançar nos direitos da categoria. Então, havia muita insatisfação com algumas conduções antigas aí, pessoas que sempre com a mesma prática, né? Você fazer a mesma coisa sempre não dá um retorno diferente. Então era preciso modificar, porque a gente entendia que era preciso mudar a conduta, ter novos projetos, saber articular de forma diferente. Então nós dedicamos a esse projeto de ir para o sindicato, porque nós sentimos essa necessidade, não só eu, mas um grupo. Esse grupo foi crescendo, né? E hoje nós assumimos depois, nós vimos que no primeiro momento estavam num grupo, mas não tinham condição de conduzir os projetos que a gente achava que era extremamente necessário, né, e que o servidor merecia, porque eu sentia uma necessidade e que era a mesma de outros. Então nós tínhamos uma necessidade e para isso nós resolvemos então candidatar também a presidente para poder resolver alguns problemas. E fomos muito felizes nesse processo porque a gente conseguiu avançar em muito, né? Tanto na eficiência do sindicato, na eficiência do jurídico do sindicato, né? na relação com o governo e com a sociedade, porque como eu já até falei no outro programa aqui, é o servidor que presta o serviço público, então ele precisa ser respeitado, né? Nós conseguimos respeito, credibilidade, é claro que ainda tem que avançar muito ainda, nós sabemos disso, mas nós começamos um caminho, né? Esse caminho, nós trilhamos esse caminho, acho que nós devemos continuar, até mesmo para a gente consolidar e garantir os direitos aí que nós já perdemos nos outros anos. Aqui no município a gente está avançando, mas hoje o servidor público, no modo geral, tem tido perdas junto à questão federal, né? Com as reformas aí da Previdência, né? Agora vem a reforma administrativa, a gente não sabe como é que é, então a gente precisa agora nos rearticular com outros movimentos estaduais e nacionais para que a gente possa fortalecer esse sindicalismo nacional que foi quebrado. Foi quebrado com o fim do imposto sindical, né? Com a mudança da legislação, e aí nós mesmo perdemos 50% da nossa receita, aí tivemos que fazer um radicalismo na estrutura, né? E os diretores entenderam e passaram também a trabalhar diretamente no atendimento ao servidor. Então, agora é uma outra etapa, né? A etapa de tentar reestruturar a nossa segunda e terceira instância para que a gente tenha força lá em Brasília e que se faz necessário agora nesse momento em função dessas reformas aí que estão surgindo. Não só para nós, servidores públicos municipais, mas para os estaduais e federais, né? Como o delegado aqui sabe que está se cogitando em Brasília uma série de mudanças, né? E a gente precisa ter mais organização. Para isso, nós estruturamos o sindicato para começar a fazer esse enfrentamento. Antes, quem era forte? Quem era forte é a federação, central sindical, confederação. Hoje, quem é forte é o sindicato de base. Então, nós temos que articular com os outros sindicatos de base, né? E tentar fazer esse enfrentamento, né?
Claro, tem que reforçar novamente as federações e as centrais, mas a gente tem que buscar um novo patamar de relação, né? Que não pode ser um patamar meramente de, vamos colocar assim, base política partidária, né? Eu acho que nós temos que lutar pelos direitos de forma geral. Partido é importante com certeza, mas ele não pode ser o principal norte da minha ação, né? A gente lembra aqui, a gente faz reuniões com os partidos aqui, com os sindicatos aqui, e aí a gente lembra que antes dos partidos, antes das centrais, a relação era muito mais fraterna, né? Era muito mais solidária, de sindicato para sindicato. E aí quando virou um espaço político partido A, B, C ou D, e aí ficou um ambiente difícil de aglutinar. Então a gente precisa buscar uma nova forma de aglutinar esses movimentos para que a gente não tenha mais perdas, né, futuras aí, como a gente acha que nós vamos sofrer nos próximos meses ou os próximos anos. É isso aí, Dirley, correto. Tem algumas pessoas aqui mandando abraço para você, Dirley. Eu quero aqui agradecer a todos pela audiência, entre elas o Wanderson Pereira e a Marlúcia Mendes. Muito obrigado, Wanderson, muito obrigado, Marlúcia. Estejam sempre com a gente, prestigiando o programa Na Íntegra. Esse programa está cada dia melhor. A cada dia aumenta a audiência do programa Na Íntegra, né? Você disse muito bem, Dirley, é necessário se organizar a categoria para que ela seja devidamente valorizada e respeitada. Ela precisa estar mobilizada também em torno dos seus projetos e em torno da sua entidade de classe, né? Uma categoria para ter os seus direitos respeitados e conquistar novos direitos, ela, antes de tudo, ela precisa estar unida. E ela se une e se mobiliza com a participação efetiva de sua entidade de classe. É por isso que existem as associações e os sindicatos, exatamente para que haja essa união, né? Haja essa organização. E dessa forma, os direitos dos trabalhadores, sejam públicos ou da iniciativa privada, possam ser devidamente respeitados. Porque se deixar a coisa solta, não vai acontecer. Pode ter certeza disso, não vai acontecer. Então, quanto mais a categoria, no caso aqui, a gente está falando das eleições do SINSEM, que é o Sindicato dos Servidores Públicos do município de Governador Valadares. E hoje a gente está aqui entrevistando o Dirley Henriques, que é candidato à reeleição. Então a gente tem grande preocupação. Por quê? Qual que é o motivo? A gente tem a preocupação de que os direitos dos servidores sejam respeitados. A gente luta também para que os servidores tenham um salário digno, tenham uma remuneração justa, né? Tenha boas condições de trabalho. Mas a gente entende também, Dirley, que quando a gente, e amigos telespectadores, quando a gente luta pelo respeito aos servidores e pela valorização dos servidores, a gente, na verdade, está lutando pelo respeito e pelos direitos da população como um todo, não é? Porque o serviço público, não é? Ele existe para isso. O serviço público, o poder público existe para promover o bem comum. Porque o poder público é um ente abstrato. Ele não é um ente concreto, algo que você... uma coisa tangível, não é. O serviço público é um ente... o poder público é um ente abstrato. Então ele se concretiza, se materializa esse serviço, ou esses serviços que devem ser prestados pelo poder público, pelos servidores. Então, quanto mais valorizados e respeitados estiverem ou forem os servidores, quem ganha com isso é a população. Nós vamos ter saúde de melhor qualidade, educação de melhor qualidade, todos os serviços públicos serão prestados com mais eficiência, com certeza, na medida que lutarmos e fazermos valer os direitos dos servidores públicos. É por isso que nós estamos aqui, né? Programa Na Íntegra é a voz do povo, é um programa que respeita a sua inteligência, é um programa que existe para fazer a diferença.
para interferir positivamente na história. Essa é a razão da nossa existência, né? Essa é a razão da nossa existência. Então, Dirley, está aí, né? Os servidores públicos do município de Governador Valadares estão aí, né, decidindo por quem será o presidente do sindicato a partir da próxima gestão agora, próximo triênio, não é isso? 2021 a 2024, isso, correto? Exato. 2021, 24 ou 23? 24. 24, 2021 2024, né? E para decidir, é preciso decidir com consciência. Em razão disso, a pergunta que eu quero fazer ao Dirley, presidente do sindicato, sim, sem candidato à reeleição, é a seguinte: quais foram as conquistas nesse período aí que você está à frente do sindicato? Quais foram as conquistas, né, que você poderá destacar aqui, informar aos nossos telespectadores as conquistas do sindicato desse período? Olha, foram muitas, né? Até é difícil enumerar aqui, mas a gente pode dar um destaque. Nós tivemos correções ano a ano para todos os servidores, corrigindo até acima da inflação, o que a gente não teve nos anos anteriores, né? Nós tivemos o pagamento do piso nacional dos professores, equiparamos a categoria, porque tinha uma diferença de categoria entre professor 1 e professor 2, aí foi nivelado, ou seja, igualou a categoria do magistério, e isso foi um reajuste de 14% para todas as pessoas do magistério e mais 38% para os PM1, né? Porque a lei federal fala que quem tem ensino médio superior teria direito ao piso. Então, o piso foi pago para todo mundo. Isso é uma grande vitória, né? Isso recompõe aí. Nós tivemos vitórias com pagamento de retroativos de hora extra que não foram pagos 2014, 2015, 2016 no SAI, né? E insalubridades também. Novo PCMCO, PPRE no SAI, e que determinou mais de 200 laudos, enquanto antes era só 20 e poucos. Isso pagou insalubridades, inclusive retroativo. Nós tivemos uma grande vitória junto ao Tribunal de Justiça, garantindo a constitucionalidade da Lei 170, que é um plano de cargo e salário que não foi pago do governo, né, anterior ao André. E isso para nós é uma grande vitória, porque o salário hoje está defasado porque o plano não foi pago. E o plano era simplesmente inflação dos anos anteriores. E não foi pago as inflações anteriores do plano, e durante a aplicação do plano não foi feita correção nenhuma de inflação. Então, nós tivemos uma grande perda. Então, essa vitória aí para nós, ela é significativa, né? Nós conseguimos recuperar o sindicato, porque pelo andar da carruagem ali, nós poderíamos ficar sem o sindicato, com o fim do imposto sindical, com a desestruturação dos serviços, com total falta de descontrole que existia, né? Nós focamos o sindicato em atender as demandas do servidor. Nós, além da vitória da 170, nós entramos com mais de 1.500 ações. Nós não ficamos alardeando isso, porque eu acho que não é nem preciso, né? O que é interessante é atender o servidor. Nós conseguimos avançar nos processos aí, processos que estavam parados, os processos que a gente entrou do início na nossa gestão, já está saindo o pagamento. Tem processo que tem 10, 15, 20 anos, porque a gente estabeleceu novas estratégias jurídicas. Um exemplo, processo civil fala que tem que ter a audiência de conciliação. A legislação do município fala que o município não pode negociar. Aí marcava conciliação, o município não ia, marcava, não ia. Isso aí ia 3, 4 e acabava o processo demorando vários anos só nessa bobagem, literalmente. Então, nós peticionamos, né? O município não pode, vamos direto para a instrução de julgamento. Com isso, avançou os processos. Isso foi uma vitória fantástica, né? Nós chegamos a um acordo com o município que o processo pequeno não adiantava, ficava mais caro para o município ele recorrer do que ele pagar. Então, esses processos pequenos vão ser todos pagos, né? Nós conquistamos aí pagamentos no início do governo de letras que estavam paradas, mais de 3.000 progressões que estavam paradas. Hoje atrasou um pouquinho também, em função até mesmo de pandemia, de falta de recursos, mas já estamos negociados, vai pagar todos também. Então, assim, eu tenho um relatório de atividades, né? Um relatório de conquistas. E
são muitas e nós fizemos parceria para melhorar a estrutura do sindicato com a universidade, nós vamos implantar serviços. Bom, tem muita coisa, e se a gente fosse relatar aqui, ficaria assim, extensivo. Nós temos um relatório, se alguém quiser consultar, vai lá na nossa Chapa 2, no nosso Facebook, tem um relatório de conquistas, tá? Com a maior parte das conquistas, porque nós colocamos aquelas que atingiam um grande número de servidores. Aquelas questões específicas, pontuais, nós não colocamos. Nós conseguimos equiparação dos fiscais, né, com nível médio, com superior também, né? Sabemos que tem muitas outras lutas aí, que nós entramos na luta pelo piso nacional da enfermagem, que estabelece um piso nacional para o enfermeiro, um outro piso para o técnico, outro para o auxiliar. Então nós estamos articulando isso aí para tentar garantir. Já tem o piso nacional da radiologia, agora nós estamos conquistando o piso no município também. Então são lutas que ocorrem lá e que a gente vai tendo que implantar aqui. Desde do piso nacional, era uma luta constante até que nós chegamos a ele. Então são muitas lutas que a gente não pode perder o foco. O sindicato tem que ser técnico, tem que ser objetivo. Fizemos várias leis para corrigir, construímos uma grande cartilha aí junto com o governo do assédio moral. Essa cartilha ia ser feita pelo sindicato, mas passamos o governo e falou: quem tem que falar que é o assédio moral e combater é o gestor, né? Porque aí aquele que está no cargo comissionado ele vai ser mais efetivo na sua ação, né? Ou prestar mais atenção na sua conduta para evitar o assédio moral e o assédio sexual também, que é uma questão, né, que ocorre. A máquina pública é muito grande. Então assim, de vitórias, de conquistas, nós temos muitas mesmo. Nós não abrimos mão de nenhum direito. Aquilo que a gente não negociou, né? Tem coisa que às vezes paga para o servidor e fala assim: não posso pagar porque essa legislação aqui fala uma coisa, mas essa aqui fala outra. Mas se a justiça falar, eu pago. Ótimo, então vamos para a justiça determinou, o governo pagou, né? E aquilo que não tem acordo, não tem solução, ou o município fala que não tem dinheiro, nós também não podemos abrir mão. Nós entramos na justiça para garantir no futuro o direito desse servidor. Então é muita coisa, né? E a gente fica feliz por ter contribuído com esse projeto. Perfeito. Ou seja, se o sindicato não conquistou tudo aquilo que gostaria, conquistou muita coisa, talvez a maioria daquilo que lutou para conquistar, né? Agora, estamos aqui um bate-papo muito bacana com o Dirley Henriques, que é presidente do SINSEM, Sindicato dos Servidores Públicos do município de Governador Valadares, candidato agora nas eleições sindicais, candidato à reeleição. Daqui a pouquinho, vamos agora a um rápido intervalo comercial, daqui a pouquinho estaremos de volta. Até já! É isso aí, estamos de volta, programa na íntegra, hoje batendo um papo bacana aqui com o Dirley Henriques, ele que é presidente do SINSEM, Sindicato dos Servidores Públicos do município de Governador Valadares, candidato agora à reeleição, está tendo eleição essa semana, segunda a sexta-feira, eleições no SINSEM, e o Dirley é candidato à reeleição. Mas, Dirley, existe sempre ali, é como se fosse uma queda de braço, um cabo de guerra do sindicato ou da entidade de classe com o patrão, né, vamos dizer assim, no caso, a administração pública municipal, né? O sindicato, né, na luta pelos direitos, pelos interesses dos servidores, né? Indo à justiça, indo à administração pública, envidando seus esforços ali para conquistar tudo aquilo que é direito, que é interesse dos servidores, e a administração pública, por outro lado, às vezes cedendo, mas nem sempre, às vezes há uma resistência. E em razão dessa resistência, em face daquilo que o sindicato e os servidores consideram que é de direito, é que entra a questão da, às vezes, inevitável judicialização, né? Então, em razão disso, como tem sido a relação da entidade sindical, do SINSEM, com a administração pública municipal em Governador Valadares?
Bom, existe uma cultura, né? A cultura de origem marxista, né? Que é a oposição do trabalho versus o capital, né? E que é os trabalhadores versus os patrões, etc. E na máquina pública, né? E não é diferente, né? Mas tem algumas nuances. Por exemplo, historicamente, algumas pessoas de partidos políticos falam: eu sou contra o governo, quero, né, ir contra o governo, né? Eu sou contra porque ele é patrão. E aí, se eu tivesse uma iniciativa privada, não teria como ele falar: eu sou contra o dono da empresa, né? Vou derrubar o dono da empresa. Não tem como, a não ser que ele comprasse a empresa. Mas aí, essa diferença, né, ela foi contaminada exatamente pela questão política e do uso da máquina, né, pelo jogo político. A gente entende, né, mas você tem que ter clareza do que você está lidando, né? Eu acho que é uma interpretação um pouco equivocada, né? Porque as pessoas acham que chegou no sindicato tem que fazer a revolução. Karl Marx não falou isso, não. Ele falou o seguinte, né, que os trabalhadores têm que se organizar. Como que ele se organiza, né? E posteriormente ele vai fazer, quando chegar o momento, ele vai fazer o enfrentamento. Então as pessoas interpretam a coisa de forma equivocada e usam a máquina como instrumento. E aí cria uma oposição com quem está no governo. E aí, se eu sou seu opositor, né, você criou um distanciamento. Se você criou um distanciamento, o outro não vai nem querer te ouvir, né? Então era preciso quebrar essa relação política, né? Era preciso sensibilizar. No governo tem gente que não gosta, detesta sindicato exatamente por causa desse vício, né? E tem outros que escutam. O governo é muito... todo governo, ele na verdade é um monte de pessoas com cabeças diferentes e às vezes agem por suas cabeças e isso cria constrangimentos e enfrentamentos. Mas a gente foi quebrando isso, demonstrando os direitos, trabalhando na linha de direitos, né? Eu posso divergir bastante, né, do prefeito, do delegado Rui Silva, mas eu tenho que encontrar um ponto em comum. União, essa união em torno de um foco, né? Como sociólogo, a gente aprende o seguinte: você pode estar na região mais rica do mundo ou na região mais pobre, né? Mas se não houver união, não tem desenvolvimento. Ou seja, se cada um puxar para um lado, nunca vai para frente. Então, o que a gente fez foi encontrar, né, questões que poderiam ser resolvidas, e eram problemas históricos, e sensibilizar e colocar como instrumento também de pauta do governo, né? E o governo entendeu que era preciso solucionar porque era um problema histórico e era um problema da administração. Por exemplo, a questão da previdência é um problema histórico, né? É um problema que tem que ser resolvido. A questão de você ter um servidor empobrecido que não consegue prestar um serviço público de qualidade. Então, se você quer um serviço público de qualidade, você tem que tratar bem o servidor. Então, nessa linha, a gente foi trabalhando, né, e construindo uma relação onde que houve um entendimento, né? Esse entendimento foi conquistado. Agora, se a gente está diante de um governo que não entende, que não acha que, né, que deve atender o direito do servidor, aí a nossa obrigação enquanto sindicalista é fazer o enfrentamento do próprio governo. Mas não é o caso, né, atual por onde eu passei. Não sei como é que vai ser o segundo mandato, né? Mas a gente espera manter essa relação de construção dos direitos dos servidores, mesmo porque está na lei. Se está na lei, tem que cumprir, né? No outro programa, você mesmo colocou isso aqui, né? Então, inclusive na entrevista, né, o então candidato Rui também reforçou isso. E é isso que a gente entende. Então nós temos que cumprir os direitos dos servidores e explicando para o governo. Então, sem uma oposição direta, né, porque não é que você é governo, não é que você é oposição, né, você está representando o interesse do servidor. Para representar esse interesse do servidor, você tem que levar para a pauta da forma mais eficiente possível, né? Não eu chegar lá aí xingar, né, seu vagabundo, esquerda ou direita, não, você já ofendeu a pessoa, né? Não é xingando, né, jogando coisa, fazendo discurso aleatório que eu vou conseguir fazer isso, né?
Então, vamos construir primeiro os direitos dos servidores, né? Se chegar no momento que nós não temos condição de avançar, aí nós temos a obrigação de fazer o enfrentamento, né? Isso fazer um enfrentamento judicial, né? E o enfrentamento mesmo político, indo para a rua, etc e tal, né? A tática, você tem que ter uma estratégia. A tática, né? E o atual prefeito que foi reeleito, ele é uma pessoa que ele é sensível, né? Ele se sensibilizou em diversas pautas, né? Ele entendeu, né? Então é uma liderança, né? Que ele se pôs na situação do servidor e vários secretários também e entenderam a necessidade disso, né? E o servidor apoiou. Hoje, né? Até na reeleição, a grande maioria esteve envolvido no processo também, porque viu nele uma pessoa que reconheceu e deu respeito ao servidor, né? É claro que tem problemas, nada é perfeito, gente, mas nós estamos construindo essas questões. Perfeito. Eu penso que a entidade de classe, ela tem, no caso do sindicato, tem que ter a autonomia necessária, né, para lutar por justiça em favor daqueles que a entidade de classe representa, que no caso são os sindicalizados do SINCEM. Rui Barbosa dizia que nós devemos lutar pelo direito com todas as nossas forças. E quando o direito se conflitar com a justiça, nós devemos lutar pela justiça, porque afinal de contas a justiça é o princípio maior, é o sobreprincípio, é o princípio que norteia todos os demais princípios, né? Então é isso, eu acho que é preciso ter coerência e atuar com justiça. Naquilo que houver convergência na relação entidade de classe e poder público, estamos juntos, ok, está atendendo os direitos, estamos juntos. Naquilo que houver divergência, vamos lutar, né? Exatamente. É isso aí. Então, eu penso, Dirley, que você está à frente do sindicato já todo esse tempo, como presidente. Você disse de ganhos que vocês tiveram, de conquista que vocês tiveram. Você disse também que houve um avanço, houve uma organização, uma evolução do sindicato. O sindicato melhorou muito. Então, como que foi que você encontrou o sindicato, né? Quando você se tornou presidente, assumiu a presidência do sindicato, como é que o SINCEM se encontrava? Bom, eu já conhecia a estrutura do sindicato, né? E aí nós, quando assumimos, nós tivemos um grande baque que foi o fim do imposto sindical. Então havia um gasto descontrolado, né? Gastava-se com diversos contratos, publicidades e aí havia descontrole total, o dinheiro esvaía, gastava com muita festa, né, com festas pequenas, festas grandes para grupos, e isso, né, não dava mais para fazer, né? E aí tivemos que ser radical, né? Nós tivemos que demitir, né? Nós tivemos que acertar com alguns funcionários, porque a gente não sabia nem se ia ter o recurso, porque o governo Bolsonaro soltou uma medida provisória que naquele momento, né, falava e gerou uma dúvida sobre se podia descontar, se não devia descontar. Vários municípios tiraram até a contribuição facultativa que a pessoa, né, paga, né, facultativa mesmo, que é aquela filiação de filiado, tiraram da folha e aí inviabilizou vários sindicatos, vários não, centenas de sindicatos, para não dizer quase que milhares, né, nesses pequenos municípios. Então, nesse meio caótico aí, nós reunimos e falamos, olha, nós vamos ter que trabalhar, gente, né? Esquece que esse sindicalismo antigo aí, agora todo mundo trabalhar. Instituímos folha de ponto, né? O servidor está liberado, né, para o sindicato, ele tem que cumprir o horário, tem que atender, e quem tem que atender o servidor é o diretor sindical, da base dele. Então, se você vai atender uma pessoa da educação, tem que ser uma pessoa, diretor sindical da educação, porque é ele que vai entender o problema, né? Ele que vai explicar para o jurídico. Outra coisa, o jurídico, tinha que ser um jurídico de direito público municipal, porque você pega um jurídico, cara, excelente trabalhista, pum, coloca ele lá, CLT, sabe nada. O município é outro universo. Então, nós já tínhamos um advogado que
que começou como estagiário, ele entendeu, e a gente colocou servidor que é formado em direito, né? Com isso a gente foi dando ganhos, né? A gente foi dando musculatura para o serviço jurídico, né? E aí nós temos um grande trabalho agora que é revisar carreiras de servidores, né? Muita gente com problema de carreiras, e isso vai ser também a partir de uma parceria com a universidade. Então nós encontramos um sindicato sucateado, né? E era preciso fazer mudanças, fazer obras, e a gente trabalhou nesse sentido. Perfeito, Dirley. Tem muitas perguntas aqui, a gente não vai ter como fazer todas as perguntas. Você falou de educação, educação é a base de tudo, né? Educação é a base de tudo. Quais foram as principais conquistas do sindicato na área da educação? Então, reforçando até aqui, né, que elas são muito importantes, a questão do piso, né, que foi aquele reajuste de 14%, um pouco acima, né, para todos os servidores, e porque você tinha dois níveis, né, PM1, PM2, que são professores. Então, aumentou todos 14%, mas ainda tinha um desnível. E aí, houve a equiparação da classe do magistério. Então, hoje nós temos uma classe só. Essa foi a principal conquista. Mas nós temos avançado muito nas progressões, né, muitas progressões aí dos servidores que estão atrasados, nós temos avançado muito nelas também. Bacana. Sobre o nosso tempo está terminando, eu vou te pedir para falar aqui, Dirley, sobre quais são as principais pautas dos servidores públicos do município de Governador Valadares que o Sinsem terá que trabalhar pesado daqui para frente. Bom, a principal dela, nós já conseguimos avançar bastante, é a questão da Previdência, né? Nós, agora, com a reforma da Previdência que, né, foi determinada pela emenda constitucional e aprovada aqui na Câmara, sanando essa primeira etapa, o município tem que mandar, e o acordo é o município pegar e mandar um projeto de lei para negociar aquele monte de dinheiro que ficou recolhido do servidor e não foi repassado, negociar. Então, a proposta é que a parte do governo André será negociada em 60 meses e a parte dos outros anos, dos outros governos, né, até mesmo obedecendo a legislação, será em torno, aí, eu acho que 240 meses, né? Não tenho certeza aqui do valor, do número de meses. E aí, é claro, tem que sempre manter um sindicato eficiente para manter o cumprimento desse compromisso, porque o município tem que pagar o valor recolhido e pagar a sua parte, tem que manter em dia, tem que negociar o atrasado e manter em dia, e ainda tem que fazer os aportes. Aí depois disso aí estiver estabilizado, nós temos que passar uma outra etapa, que discutir o município pagar a mais, um pouco a mais. Só que a gente entende que, sendo racional, né, nós não podemos pegar tudo de uma vez, né? Nós tivemos muitos avanços, muito pagamento de direitos em anos difíceis, de enchente, pandemia e etc. O caos que essa administração pegou, né, o primeiro governo André, né, pegou do governo anterior. Então, isso tudo, ele precisa ser corrigido, né, para a gente ir construindo mais para frente. Então, nós que temos muito avanços nessa situação caótica que foi o governo anterior ao André, e que o André pegou, e ele conseguiu fazer essa recomposição para os servidores desse respeito, né, eu acho que já foi uma grande vitória, né, e isso foi fundamental para que o servidor fosse respeitado e tivesse credibilidade, né, junto à sociedade também. É isso aí, programa de hoje, o bate-papo bem gostoso aqui com o Dirley Hicks, presidente do Sinsem, candidato à reeleição. Nós tínhamos convidado a Sandra Perpétuo, que é candidata pela chapa 1, né, à presidência do Sinsem. Ela não pôde vir, mas as portas vão estar abertas aqui, né? A eleição vai até sexta. Se ela puder vir amanhã ou depois, nós a receberemos com todo prazer e convidaremos o Dirley para estar presente também. Quero aqui te agradecer, Dirley, por esses esclarecimentos que você nos trouxe, desejar sucesso a você e dizer aos nossos servidores públicos municipais de Governador Valadares que participem dessas eleições do Sinsem e ajudem a escolher o que for melhor para o sindicato, para os servidores e para Governador Valadares. É isso aí, muito obrigado, Dirley, desculpa, o tempo já não nos permite mais.
Amanhã estaremos de volta com mais uma edição do programa Na Íntegra. Até amanhã, fiquem todos com Deus.